Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Deus adora. Mais um dia. É, papai amado. A glória de Deus. Uma palavra introdutória, Sim, porém um pouco extensa. O Senhor foi me dando ali, eu fui anotando algumas coisas. Deus. Senhor nosso Deus, Pai, É, pai amado. Pai querido, continua, Sim, Senhor, Deus. falar aos nossos corações, Senhor, assim conforme o Senhor tem falado nos Deus. louvores. Pai querido, a palavra desta Sim, manhã, pai amado. Pai querido, usa o teu servo, Pai, que há de pregar nessa manhã, Deus. Deus. Abençoe, ó Deus, essa simples palavra, a qual o Senhor tem Deus colocado amado. no nosso coração, Senhor. Toma nas tuas mãos e uns de nossos ouvidos, para que possamos assim ouvir e aprender mais do Senhor. Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós queremos compartilhar com os irmãos Efésios capítulo de número 6, versículo 10. É uma passagem assim conhecida, né? E que fala da armadura, né, de Deus. Mas eu vou ler só um versículo, os irmãos já conhecem a leitura toda. Eu vou ler só um versículo, porque tem muita coisa aqui para a gente colocar rapidamente aqui. Né? Efésios capítulo de número 6, eu vou ler somente o versículo de número 11, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Poder se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia! Nós estamos, aleluia, glorificando a Deus, porque consagração é algo que é necessário na vida do cristão. Sem consagração, o cristão ele é inútil, né? Ele é vulnerável, né? Então Paulo aqui ele traz um conselho para a igreja de Éfeso, que era uma das igrejas problemáticas, né? E aqui nós não vamos aqui tratar dos problemas da igreja de Éfeso, mas nós vamos aqui tratar como um cristão deve se portar, né, mediante, né, ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós aqui, na leitura, nós vemos que Paulo ele fala no plural, ele não fala no singular, ele não fala alguns irmãos, ele fala, né, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? Queria só pedir um favor, só para a gente acender essa luzinha aqui, só para a gente enxergar melhor, por favor. Então, amados, nós vemos aqui que Paulo, ele traz esse conselho, e consagração é um lugar onde nós vamos nos direcionar em buscar mais ao Senhor, em ouvir mais a sua palavra e em conversar mais com Ele, ou seja, é mais intimidade, é um revestimento, é uma preparação. Consagração não é pedir, 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 pedir. Eu vejo muitas consagrações afora, as pessoas só pedindo a Deus, bênção, né? E não sei o que, mas a consagração em si, pessoal do cristão, é o que? É o revestimento do que? Da armadura do Espírito. Porque se o cristão ele não busca essa armadura, ele passa a se tornar vulnerável. Não adianta eu subir monte, não adianta eu fazer 2, 3 horas de oração, mas eu não me revesti do poder de Deus, da armadura de Deus, né? Eu posso aí enfeitar minha oração de 3, 4 horas de oração, pedindo um monte de coisas, mas se eu não pedir o essencial para que eu possa resistir os dias maus e resistir até mesmo o inimigo, eu sou um derrotado. É isso que Paulo está falando aqui. E nós vemos aqui que a primeira armadura, ao qual ele fala, a primeira armadura, a primeira coisa que ele fala é de cingir, né, os vossos o quê? Lombos. Mas antes de ele falar isso, ele fala que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Mas existem muitas pessoas, muitas das vezes no nosso meio, que quer lutar contra o irmão dentro da igreja, quer lutar contra a irmã dentro da igreja, quer lutar contra a igreja. Aí se torna pior ainda. Tem pessoas que guerreiam contra a igreja.
eu sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra aquilo outro, né? É contra um monte de coisa. Mas na hora, né, de chegar junto, na hora de dar opiniões, na hora de verdadeiramente expor, né, ali a sua colocação decorrente a melhorias na casa de Deus, corre. Na hora de chegar diante, né, das autoridades, né, que é o pastor, que é o evangelista, independente da igreja que seja, tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor e muitas das vezes tem algo contra, mas não fala, fica retendo para si, fica retendo aquilo para si, e aquilo fica corroendo a pessoa e a pessoa não fala, e o inimigo começa a atacar naquilo, e a mágoa começa a crescer no coração da pessoa. E a pessoa começa a se desgostar das coisas de Deus, começa a se desgostar até da obra de Deus. E com isso, o inimigo consegue fazer algo inédito na vida da pessoa, sem que ela perceba, sem que ele perceba. Passa a fazer com que a pessoa se volte contra a igreja, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é do evangelista, a igreja não é do bispo, a igreja não é do presbítero, mas a igreja é de Jesus Cristo, porque Ele edificou a igreja, Ele estabeleceu a igreja na terra, e as pessoas esquecem que estão lutando, não é contra o líder, mas está lutando contra aquele que estabeleceu a igreja. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Paulo fala, cingir os vossos lombos com a verdade. É a primeira parte da armadura. É muito antes de você colocar a armadura, você tem que se cingir. Mas como é que eu vou me cingir da verdade? João 17:17. Evangelho de João 17:17. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Quem puder abrir, amém. Olha só o que diz João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa parte aqui do cingimento da armadura de Deus, antes de colocar a armadura, de se cingir da verdade, é conhecer a verdade e saber quem é a verdade. João capítulo de número 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o próprio Jesus. Então, amados, como se cingir da verdade? Conhecendo aquele que nos encaminha em direção a Deus, em direção ao céu, que é através de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. E eu conhecendo a verdade, que é a sua palavra, eu tenho que me negar das minhas vontades para isso. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, eu tenho que abrir mão do meu querer, eu tenho que abrir mão do meu eu para fazer a vontade dele. Porque se eu não fizer a vontade dele, como eu vou chegar ao céu? Se eu não fizer o que está na palavra de Deus, como é que eu vou estar me cingindo? Se eu não fizer o que é correto aos olhos do Senhor, como eu estou me cingindo diante de Deus? Não tem como. Porque o cingimento, né, o se cingir é você se ungir. É você se preparar, é você estar, né, ali adornado, é você estar purificado de toda imundícia, porque através da verdade a imundícia sai, toda imundícia sai. Então nós vemos aqui claramente em João capítulo 14, versículo de número 17, né, de número 17, olha o que ele diz no versículo 17 de João 14, Evangelho, segundo Evangelho, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Jesus falou isso aqui por discípulo. O Espírito da verdade, eu me cinjo do quê? Eu me unjo do que? O Espírito Santo representa a unção de Deus sobre a vida do homem que conhece a verdade. Então o homem se cingindo, ele não pode haver nele mentira, nele não pode haver discórdia, dele não pode haver, ele pode até discordar de algumas coisas que não provém de Deus, bater de frente com coisas que não é lícito aos olhos de Deus, mas ele jamais poderá o quê? Se corromper. Então, amados, nós vemos claramente que a palavra do Senhor nos ensina dessa forma. A segunda parte da armadura é a couraça, né,
de número 2, né? Se você ver lá e analisar o verso, você vai ver que o inimigo vai diante de Deus. Jó não tinha pecado, Jó não estava em débito com Deus, não. O inimigo aparece diante de Deus e fala: olha, deixa que eu, pelo menos, toque nele, faça alguma coisa, certamente, né, ele vai blasfemar contra ti. E Deus falou: não, ele não vai fazer isso. Você está autorizado a tocar nos dentes, mas você não pode matá-lo. Então ali você vê que a mulher de Jó aparece e fala para ele o que lá? O que está escrito lá? Muito tremendo isso, irmãos. Ela aparece como ninguém quer nada, né? Chega diante do seu esposo, né? Eu vou ler aqui para os irmãos aqui entenderem a dimensão, né? Versículo 9, capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, Jó era sincero diante de Deus. A sinceridade traz justiça. A justiça que Jó praticou ali, que é o quê? Que é justo, o que é reto aos olhos do Senhor, ele não blasfemou, não reclamou, mediante toda a situação que havia ocorrido com ele. Perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu toda a sua riqueza. Toda a história vocês conhecem. Mas mesmo assim ele fez o que era justo aos olhos de Deus. A justiça. Às vezes a pessoa acha que está fazendo o que é justo, mas não está fazendo o que é certo. Está fazendo o que é errado. Está praticando injustiça, né? Achando que está fazendo o que é certo. Às vezes pessoas mais sábias, às vezes pessoas que estão até mais tempo na casa do Senhor, pessoas que conhecem bem a palavra do Senhor, né? Que deveriam ser respeitadas. Às vezes a pessoa vai dar um conselho para alguém mais novo no Evangelho, às vezes a pessoa vira a cara. Isso aconteceu comigo várias vezes. Vira a cara, não quer saber de conselho e tal, e só quebra a cara. Mas por quê? Foi por falta de ouvir? Não foi. Quebrou a cara porque quis, porque não praticou o que era justo, não deu ouvido ao profeta, não deu ouvido à palavra de Deus, que foi proclamada através do profeta. Então, a justiça é a couraça. E essa couraça, ela é uma parte da armadura que protege toda a parte peitoral do corpo. Isso é interessante. E você vê aqui que a segunda parte é calçar os pés, né? Não se contaminar com o mundo. Calçar aos pés para a preparação do Evangelho, né? Não é só a palavra de Deus que é a luz do mundo, mas é não se contaminar com o mundo. Quando Davi escreve lá no Salmo 1, né, que nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores, ele está falando isso, porque para você se assentar, você tem que ir. Para você ir, você tem que usar o quê? Os seus pés para isso. É vigiar aonde você vai andar. Qual direção você está indo. Pessoas às vezes estão achando que está na direção certa, mas está na direção errada. E não está cingindo seus pés para a preparação do Evangelho. Por isso estão se corrompendo. E às vezes são até abençoadas, mas sabe por quê? Sabe por quê? Às vezes a pessoa olha assim: estou sendo tão abençoado, Deus é comigo e tal. Não. Às vezes a pessoa está em pecado e Deus está abençoando. Por quê? Porque às vezes a irmã Josefa está orando pela pessoa, às vezes o pastor está orando pela pessoa, e a pessoa não entende que isso é espiritual. Tem bênção que é espiritual, que vai até a pessoa porque alguém está intercedendo. E às vezes a pessoa, em vez de se colocar na posição, acha que está em Deus tomando a atitude certa, e na verdade está tomando a atitude errada. E pelo fato de estarem recebendo bênção, é porque Deus está com eles. Ou está com ele, ou está com ela, ou está com disse-me-disse, mas não está. Então, amados, nós vemos aqui que a preparação do Evangelho é nós não nos corrompermos com o mundo. Significa o que? Edificação, preparação. Como é que eu me edifico? Eu me edifico habitando na casa do Senhor, né?
Lá no Salmo 91, habitação, né? Salmo 133, versículo 1, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E mais tremendo ainda é a continuidade dessa passagem, né? Salmo 122, versículo 1, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me edifico indo para a casa do Senhor, eu me edifico habitando. Não tem como eu me edificar não habitando em outras igrejas, achando que está habitando em outras igrejas, está habitando na casa do Senhor, mas tem uma igreja própria, mas não quer habitar, não quer estar presente. Tem muita gente assim, enganando a si mesmo. Por isso, muitas pessoas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não dão trabalho nenhum para o inimigo. O inimigo não precisa nem mandar demônio para se apossar da pessoa, nem estar na casa da pessoa, sabe por quê? A pessoa dá tanta brecha, às vezes, não dá nem trabalho para o diabo. Sabia disso? É verdade. Ela faz a vontade do inimigo de uma forma indireta. Joel capítulo 2, versículo 16, Joel chama todo o povo, convida a todos, até os anciões, até aqueles que mandam, a estar na congregação do Altíssimo. Joel capítulo 2, versículo 16. É assim que eu calço os pés para a preparação do Evangelho. Preparação do Evangelho é dar perdão para o meu irmão. Mas não se preocupe quem já deu perdão. Deus está falando com pessoas aqui. Não se preocupe. Você fez a tua parte, não se preocupe. Está entendendo? Se a pessoa não demonstrou dar o perdão, a pessoa às vezes acha que, olha, te perdoa em nome de Jesus. Aí você ouviu a pessoa falar, te perdoa em nome de Jesus, mas não quer estar junto contigo, não quer estar ao teu lado, porque perdão, as pessoas querem viver um evangelho da paz, porque calçar os pés é para a preparação do evangelho da paz, não é o evangelho da discórdia. Já começa por aí, é evangelho da paz, o texto diz assim. Então, tem pessoas que querem modificar a palavra de Deus. Não tem que ser do jeito dela, tem que ser do jeito dele. Eu vou perdoar do meu jeito. Ele no cantinho dele, eu no meu. Eu perdoei, mas eu prefiro ficar longe. Que perdão é esse? Perdão, guarda isso que eu estou escrevendo, estou falando aqui para vocês. Escreve o que eu estou dizendo aí para vocês. Irmãos, perdão em atitudes. Não é só pedir perdão, né? Quem pediu perdão, amém. Graças a Deus, se livrou de um peso. Agora, quem disse que perdoou e não provou com as atitudes e está achando que está em Deus, está totalmente fora. E aí é que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Por essas pessoas, eu costumo dizer que nem se ora, porque é teimoso, que é teimosa. Nem se ora, se entrega na mão de Deus. Nem perca mais tempo orando. Sabe por quê, irmão? Porque se você ficar cobrindo de oração, a pessoa vai se alimentando mais ainda achando que Deus está com ele, né? E não está. E não está. Deus já quer estar, mas não pode estar por quê? Porque a pessoa está achando que está, mas está fazendo o que é errado. Então, nós vemos aqui que o perdão, lá em João capítulo 3, versículo 15, vou abrir aqui rapidamente para nós, já estou encerrando aqui, capítulo 3, versículo 15, essa leitura devocional, né? Capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, não é nesse João aqui não, é a primeira epístola, fica lá no finalzinho, né? É o mesmo capítulo e versículo, porém, na primeira epístola, diz assim, ó, no versículo 16, capítulo 3, versículo 16, conhecemos a caridade nisto. Não, vou ler do 15 ao 16. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conhecendo a caridade nisto, que é aquele que deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Como é que eu vou dar a vida pelo meu irmão e estão longe de mim? Explica isso aí. Como é que eu como é que é isso? Como é que é um perdão, um num canto e o outro no outro? Isso não é perdão.
Jesus ele não falou para Pedro perdoar 70 vezes 7, que dá, pelo cálculo, dá 490 vezes, né? Porém, como se trata de multiplicação, você pode colocar aquele símbolo de infinito, porque o perdão é infinito. Assim como Deus perdoa a todos infinitamente. Então, amados, é claro que vai ter, agora foi uma última oportunidade que ele deu para a população, para o mundo, para a sua criação. A última oportunidade foi por intermédio de Jesus Cristo. Ele tentou de várias formas. Tentou no dilúvio, renovou o mundo, aí mesmo assim o mundo se corrompeu. Aí veio Sodoma e Gomorra, o povo lá se corrompeu também, detonou todo mundo, vamos começar do zero de novo. E nada. Matanças, guerras e lutas, vieram os juízes, vieram os reis de Judá, reis de Israel, muitas guerras, muitas pessoas morreram, nada se resolveu. Então Deus enviou Jesus para finalizar sua obra. Agora é a Vera. Ou segue Jesus, ou segue de uma vez por todas fazendo a vontade dele, ou não segue. Essa é a realidade. Então a preparação do Evangelho não é um Evangelho de meia palavra. O Evangelho ele é completo. Ou eu perdoo estando perto, abraçando, beijando, indo em consagração, indo, aleluia, evangelizar, indo, aleluia, numa pizzaria, comemorando aniversário, um chamando o outro para a festa do outro. Isso é perdão, é atitude em obras, não é só falar. Jesus não quer só ouvir confissão, mas ele quer ver a ação de cada um de nós. Então, amado, a preparação do Evangelho é isso, é viver a palavra. Mateus 5, 25, aleluia. É muita coisa que o Senhor me entregou aqui, eu já havia pregado sobre isso, mas agora está vindo de uma forma diferente, né? Muito diferente da última vez. E nós vemos aqui que Mateus capítulo 5, versículo de número 25, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Que prisão é essa? Segunda morte, condenação eterna. Essa é a prisão que muitos vão entrar se não se corrigirem diante do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão de fachada em muitas igrejas, em muitos lugares afora. Por quê? Porque querem formular a palavra de Deus do jeito deles. Não, tem que ser do jeito que eu quero. Se não for do meu jeito, não adianta. Tem muita gente assim. Então, amados, o que nós temos que entender é que o perdão ele é absoluto. Nos versículos anteriores, nos 2 versículos anteriores ao que nós lemos, Jesus ele fala que ninguém pode assumir nenhuma responsabilidade na igreja, porque quando ele fala de deixar a oferta no altar, ele vai primeiro se reconciliar, ele está falando de assumir responsabilidade concernente ao altar. Ninguém pode ter nem oportunidade enquanto não houver conserto. Então, amado, isso é muito tremendo, isso é sobrenatural. Como é que a pessoa pode dizer que tem a armadura de Deus, mas vive de qualquer maneira? Não tem como. Não há possibilidades. Vamos lá, escudo da fé, é vigiar, é tomar cuidado com atitudes, com obras, com aquilo que se vê, com aquilo que se fala, com aquilo que se vai fazer, com aquilo até mesmo que se vai cheirar. É muito sobrenatural, é muito relativo. E nós vemos aqui que Mateus capítulo 26, versículo 41, capítulo de número 26 de Mateus, olha só que coisa tremenda. 26, capítulo 41. Olha o que diz aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. É possível que a pessoa perca o escudo da fé? É possível. Se ela não vigiar, ela vai perder. Se ela não vigiar primeiro, não é orar primeiro. Jesus falou vigiar primeiro. Como é que eu vigio? Por isso eu gosto aqui, que aqui a oração é um pouquinho diferente. Às vezes eu vejo aí, você às vezes está orando, mas está olhando, está vigiando. Mas é isso aí, é isso que Jesus está falando. Por quê? Porque, irmão, se a gente não vigiar, a gente perde. O inimigo vem, pode te apanhar pelas costas, o inimigo pode vir afrontar você. E você vigiando, você usa autoridade, ele cai diante dos teus pés. Porque o Senhor está contigo. Isso é vigiar, mas muitas pessoas não querem vigiar, não querem vigiar nas atitudes. Está em pecado, mas quer continuar no pecado, não quer resolver pendências antigas, não quer se reconciliar com o próximo, aceitou Jesus, mas está cheio de pendência do velho homem para poder resolver e não resolve, e acha que Deus perdoou
vamos nos reaver com os homens na terra, pagar dívida, fazer o que tem que fazer. Isso é vigiar. Capacete da salvação, a salvação é dada a cada um pela graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sabemos disso, mas algo muito mais sobrenatural sobre isso. Nós vemos sobre a salvação, né? Ao qual o Senhor fala na sua palavra, né? Que Ele dará o capacete da salvação, Ele dará a coroa da vida, né? É muito tremendo isso, irmãos, porque muitas pessoas não têm dado crédito a isso. No grande dia, Jesus vai entregar a coroa da vida para cada um. Porque esse capacete da salvação representa essa coroa. E essa coroa só vai receber aquele que está escrito no livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Jesus, além de confessar os santos, Ele vai também confessar diante dos anjos. Olha só, é muito tremendo, mas é o que vem ser. E como se vence? Estando na palavra. Encerrando, espada do Espírito. Vemos aqui a palavra de Deus. Conhecer mais o Senhor é obrigação do cristão. Como é que é isso? E muitas pessoas acham que conhecem Deus, mas não tem intimidade, não quer ouvir Deus por intermédio da sua palavra, não tem capacidade de abrir a Bíblia e ler, se esforçar de ler a Bíblia, fazer menção e conhecer mais o Senhor, de se aproximar mais dEle, de ter mais intimidade com Ele. Tudo é improvisado, tudo é preparado, não. Deus, Ele age através do seu Espírito Santo. A sua palavra é santa, é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Se nós rejeitamos a palavra, blasfemamos contra ela e contra aquele que inspirou a palavra, que é o Espírito Santo. Por isso Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoável, porque muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas não têm capacidade, querem viver o Evangelho de qualquer maneira, querem andar de qualquer jeito. Né? João capítulo 17, já lemos, né? Santificaram na verdade, a tua palavra é verdade, porque a primeira parte, antes de colocar a armadura que fala de se cingir, serve também para essa palavra. Por quê? Porque o cingimento vem através da palavra. E essa mesma parte da armadura serve para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque nós conhecendo a palavra, ouvindo a voz dele, nós não seremos jamais enganados. Ninguém poderá chegar diante de nós, pode ser o camarada mais sábio do mundo, não poderá nos enganar. Eu já vi homens de nome, com programa de televisão falando besteira que a Bíblia não fala. Besteira, pessoa conceituada no Evangelho, conceituada, que muitos respeitam ele, diz que é um homem de Deus, mas fala um monte de besteira que não está na palavra. Não vou citar o nome, mas devemos vigiar para não sermos enganados, que tem muita gente que conhece, de Gênesis e Apocalipse a palavra, nem abre às vezes a Bíblia, fala tudo de cor, mas isso aí não me ilude, porque não adianta conhecer toda a palavra e não praticar, porque devemos ser praticantes de toda a palavra, né? Está lá, capítulo 1, versículo 22 de Tiago, né? Sede vós cumpridor de toda a palavra, né? E fechando, Colossenses capítulo 3, versículo 16, quem pode ler para nós aí, para nós fecharmos, antes de fecharmos com mais um Colossenses, né? Colossenses 3,16, sobre a espada do Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus seja louvado. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia. Amém. Obrigado, irmão. Então, a palavra de Deus tem que habitar sempre, abundantemente. Sabe o que é isso? Não tem limite, irmão. Não tem limite. Você come da palavra, quanto mais você come, você acha que não sabe tudo, nada. Mais você vai aprendendo, mais você vai se autodisciplinando, mais você vai se autocorrigindo, porque a palavra de Deus vem para atinar tudo aquilo que não provém do Senhor. Essa é a
finalidade que a palavra tem. A armadura termina nesse sexto item aí, que é a espada do Espírito. Porém, eu vou colocar mais um item. Mas irmão está acrescentando a palavra de Deus. Não, vou botar aqui o número 7 para finalizar, porque o 7 é o número de Deus. E eu digo que quem tem armadura tem a presença onipotente, onisciente, onipresente do Altíssimo na vida dele, na vida dela, que não abre mão de forma alguma de ter toda a armadura de Deus. Paulo diz: revestimos de toda a armadura. Ele não falou algumas. Tem muita gente com algumas armaduras, algumas partes, alguns pedaços, mas não tem ela completa. O cristão tem que ter toda a armadura de Deus para ter realmente a onisciência, a onipresença, onipotência do Todo-Poderoso na vida dele, aonde quer que ele for. Amados, isso é sobrenatural. Isso é Deus. Que possamos a cada dia seguir conselhos como esse de Paulo. E ele encerra falando: viver em oração, em súplica, dando graças, mas isso é em comunhão, isso é em união, independente de quantidade, independente se vai vir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 mil, mas eu vou estar presente, porque eu vou honrar a presença do Senhor, porque é Ele que é o dono da seara, é Ele que envia a ovelha, e é Ele que faz a vontade, e a vontade dele tem que ser feita. É dessa forma, e Deus vai honrar poderosamente e grandemente na nossa vida. Desculpe por ter estendido muito, e louvado seja o nome do Senhor. Estamos sempre aí, quando puder, a gente está sempre gravando, para poder edificar outras pessoas, abençoar outras pessoas através da internet. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.